Você já sentiu como se a vida fosse um ciclo interminável? Como se por mais que tentasse, estivesse sempre empurrando a mesma pedra, subindo a mesma montanha, com o mesmo peso nos ombros? Esse é o fardo silencioso de muitos de nós, o peso invisível da existência. Chamamos de ansiedade, de cansaço, de rotina. Mas talvez o nome verdadeiro seja Sísifo. Na mitologia grega, Sísifo foi um rei astuto, tão inteligente quanto orgulhoso. Desafiou os deuses, enganou a morte, acreditou ser capaz de controlar o destino, mas, como todo aquele que tenta escapar do inevitável, acabou condenado, não pela força dos deuses, mas pela própria teimosia da alma. Seu castigo foi simples e perfeito: empurrar, eternamente, uma pedra até o alto de uma montanha, para vê-la rolar de volta, logo antes de alcançar o topo. E assim, repetidamente, Sísifo acorda para o mesmo esforço, o mesmo peso, o mesmo fim. Não há trégua, não há avanço, não há conclusão, apenas o retorno. Quantas vezes você também acorda assim, empurrando compromissos, preocupações, expectativas? Quantas vezes sente que nada muda, mesmo quando faz tudo certo? É o mesmo esforço, a mesma exaustão e a mesma sensação de que a pedra sempre cai. O mito de Sísifo é uma metáfora cruel e verdadeira sobre a condição humana. Ele fala sobre o absurdo da repetição, o desgaste do tempo, a angústia de saber que a vida se move, mas sempre retorna. E no fundo, essa é a essência da ansiedade moderna. A mente que nunca descansa, que revive o mesmo pensamento, o mesmo medo, a mesma dúvida. É como se a cada manhã acordássemos para empurrar de novo o peso de existir. Sísifo tenta enganar a morte, e é justamente por isso que é condenado ao ciclo infinito. Na psicologia da sombra, diríamos que ele tenta negar o inevitável, a finitude, o limite, o fim. E quanto mais negamos a morte, mais ela nos persegue em pequenas doses, no medo de falhar, no medo de perder, no medo de não ser suficiente. A ansiedade nasce desse mesmo impulso, essa tentativa desesperada de controlar o que é incontrolável. Queremos prever o futuro, evitar a dor, garantir segurança, mas a vida, como os deuses de Sísifo, sempre encontra um modo de nos lembrar que não somos eternos. No mito, a montanha é o tempo, a pedra é a mente e o castigo é a consciência. Quanto mais pensamos, mais sentimos o peso do pensamento. Quanto mais tentamos entender o sentido, mais distante ele parece. Mas há um ponto de virada. Sísifo não é apenas vítima. Há momentos em que, enquanto desce novamente a montanha, ele sorri. Albert Camus, ao reinterpretar o mito, escreveu: devemos imaginar Sísifo feliz. Feliz não porque venceu, mas porque entendeu. Porque encontrou sentido no próprio ato de empurrar, não no resultado, mas na presença. E talvez seja aí que o mito se transforma em espelho. A paz que buscamos não está no topo, nem no fim da tarefa, mas no instante em que aceitamos o ciclo e decidimos continuar com lucidez. Sísifo não vence a pedra, ele vence o desespero, e essa talvez seja a maior vitória que um ser humano pode alcançar. Nos consultórios de psicologia, essa lição se repete com outro nome. Aceitação ativa é quando deixamos de lutar contra o inevitável e começamos a participar dele. A ansiedade diminui quando paramos de tentar controlá-la. O sofrimento se transforma quando o observamos. Em vez de resistir, a montanha continua, o peso também. Mas algo muda dentro. A consciência amadurece. E o mesmo gesto, antes punição, torna-se ritual. Talvez seja isso que Sísifo descobre no silêncio do submundo, que o castigo, quando compreendido, se torna caminho e que o tempo, quando aceito, deixa de ser inimigo, porque viver é isso, repetir o esforço, perder o fôlego, olhar para o alto e ainda assim empurrar, não por esperança de glória, mas por amor ao próprio movimento de existir. Você já reparou como o tempo parece se mover diferente quando estamos ansiosos? Os minutos se arrastam, os dias se confundem, as semanas se repetem. É como se estivéssemos presos em um loop invisível, um círculo onde nada muda, mesmo que tudo continue girando.
Essa é a prisão de Sísifo. Não há grades, não há cadeias, há apenas o tempo e a consciência de estar nele. O castigo de Sísifo não é apenas empurrar a pedra, é saber que ela sempre cairá. É a condenação de quem entende o tempo demais, de quem percebe a eternidade sem nunca poder sair dela. Sísifo vive no instante em que o de novo se torna sentença. Talvez essa seja a essência da ansiedade. Mente que não suporta o retorno, o corpo que sente o peso do amanhã antes mesmo de chegar, o coração que tenta controlar o que já está acontecendo. Na mitologia, o tempo do submundo não corre como o dos vivos. Ali, o relógio não anda, ele respira. É o tempo circular, o tempo que retorna, o tempo que se repete. E é esse o inferno de Sísifo, o eterno agora, nem passado nem futuro. Apenas o presente multiplicado infinitamente. No mundo moderno, chamamos isso de ansiedade crônica, quando a mente não consegue parar de revisitar o que deu errado, ou de antecipar o que ainda nem aconteceu. Vivemos como Sísifo, empurrando pensamentos montanha acima, acreditando que se pensarmos o suficiente, encontraremos controle, mas o pensamento cai e o ciclo recomeça. A rocha de Sísifo é feita de e se? E se eu falhar? E se eu perder? E se não der tempo? O tempo se torna inimigo, não por causa dos minutos, mas pelo medo do que eles carregam. Cronos, o deus do tempo, devorava seus próprios filhos porque temia ser destronado por eles. E assim, como Cronos, a ansiedade nos faz devorar o agora, com medo do que o futuro pode fazer conosco. O resultado é sempre o mesmo. O tempo nos consome e nós o alimentamos com cada preocupação, cada urgência, cada corrida sem destino. A psicologia moderna traduz esse mito em outro idioma, chama de hipervigilância, o estado em que o corpo vive em alerta constante, como se algo terrível fosse acontecer, mesmo no silêncio. É o corpo dizendo, prepare-se, e a mente respondendo, mas para quê? Essa é a montanha de quem vive ansioso, uma subida sem fim, sem pausa, sem recompensa. Mas o mito de Sísifo também esconde uma chave. No instante em que ele desce para buscar a pedra, há um respiro. Camus chamou esse momento de lucidez trágica. É quando Sísifo sabe e ainda assim escolhe continuar. Porque mesmo o castigo pode se tornar consciência. E mesmo a repetição pode conter sabedoria. Na psicologia da sombra, Jung descreve esse momento como o encontro com o inconsciente, quando olhamos para dentro e vemos o que evitávamos. A ansiedade, o medo, o desespero, todos os nossos fantasmas refletidos na pedra que empurramos. E então percebemos, o castigo não é empurrar a rocha, mas fingir que ela não é nossa. A rocha é feita de tudo o que negamos, as decisões adiadas, os silêncios guardados, as dores não resolvidas. Cada volta à montanha é uma tentativa da alma de resolver o que o ego ainda não suportou. Por isso o ciclo continua. Por isso o tempo não passa. Sísifo não é apenas um mito. Ele é o retrato da psique quando o tempo vira. Prisão, quando o passado pesa e o futuro ameaça. Quando a mente vive cansada de pensar e o corpo vive cansado de existir. Mas há uma saída, não uma fuga, mas uma rendição consciente. A libertação começa quando paramos de lutar contra o tempo e passamos a escutá-lo, porque o tempo não é inimigo, é professor, e a pedra que nos derruba hoje pode ser o altar onde aprendemos a descansar amanhã. Sísifo descobre lentamente que a eternidade não está fora, está dentro. O tempo não é o castigo dos deuses, mas o espelho do humano, e o verdadeiro inferno nunca foi a repetição, mas a incapacidade de encontrar sentido nela. Quando ele entende isso, algo muda. A pedra continua rolando, mas o olhar muda com ela, e entre o empurrar e o cair, Sísifo começa a ver o invisível, a poesia do esforço, o valor da consciência, a beleza do instante. O tempo, afinal, é a matéria com que se constrói a alma, e a eternidade não está no fim da subida, mas no simples ato de continuar, com presença, com entrega, com lucidez. Você já percebeu como o ego é um escultor paciente?
Ele molda sua rocha todos os dias, com cada expectativa, cada comparação, cada medo de não ser o bastante. E sem perceber, você se torna o próprio Sísifo, empurrando o peso da imagem que criou de si mesmo, lutando contra o reflexo que já não reconhece. Sísifo acreditava que podia enganar os deuses, vencer a morte, desafiar o destino, mas o castigo que recebeu não veio do alto, veio de dentro, porque quem tenta ser maior do que o limite humano acaba esmagado pelo próprio tamanho que inventa. O ego, quando cresce demais, se transforma na pedra, que nos arrasta montanha acima, um fardo feito de controle e vaidade. A rocha de Sísifo não é apenas um objeto, é um símbolo. Ela representa tudo o que o homem tenta carregar sozinho, a necessidade de ser admirado, a busca pela perfeição, o medo de falhar. Cada camada dessa pedra é uma história que contamos a nós mesmos. Preciso provar meu valor. Não posso decepcionar, não posso parar agora. E assim, o peso cresce, não por culpa dos deuses, mas pelo acúmulo de nossas próprias exigências. Na psicologia da sombra, Jung nos lembra que aquilo que não aceitamos em nós mesmos retorna disfarçado. O que negamos, controla. O que reprimimos, governa. Sísifo não aceita sua mortalidade e por isso é condenado à eternidade. Nós que não aceitamos nossa fragilidade, somos condenados à exaustão. Vivemos no ciclo de empurrar a pedra do ego todos os dias, a pedra do desempenho, da comparação, da constante necessidade de provar que somos alguém. O ego é mestre em nos convencer de que, se apenas chegarmos ao topo, tudo fará sentido. Mas a verdade é outra. O topo nunca chega e, quando finalmente parece próximo, a pedra escapa rolando de volta para o início, como se o universo dissesse: não é o cume que te falta, é o silêncio dentro. Sísifo não é punido por errar, mas por insistir em não escutar ele. É o símbolo da consciência que insiste em controlar o incontrolável, que tenta manter firme o que nasceu para mudar. E é exatamente isso que a ansiedade faz. Transforma o movimento natural da vida em um campo de batalha. Queremos que tudo fique no lugar, que ninguém nos desaprove, que o tempo não leve o que amamos. E no esforço de manter o mundo parado, acabamos esmagados por ele. Na psicologia da sombra, o ego é a máscara que usamos para sobreviver, necessária, mas perigosa. Sem ela, somos vulneráveis. Com ela, somos prisioneiros. É o ego que sussurra: continue empurrando, continue controlando. Mas é a alma que, exausta, responde: até quando? A ansiedade nasce exatamente nesse intervalo entre o que o ego exige e o que a alma suporta. Por fora, parece força. Por dentro, é medo travestido de controle. E o mais cruel é que o ego se alimenta da própria luta. Ele precisa do esforço para existir. Precisa da montanha, da repetição, da resistência, porque sem conflito ele desaparece. E isso, para o ego, é o mesmo que morrer. Por isso, Sísifo nunca deixa a pedra cair de vez. Ele a persegue, ele a ama, ele precisa dela. Assim somos nós, quando não conseguimos abandonar as batalhas internas que já perderam o sentido. Continuamos a empurrar, mesmo sabendo que o topo não traz paz. Continuamos a lutar, mesmo quando o que deveríamos fazer é soltar. Mas há um ponto em que o mito se transforma em espelho de cura. Quando Sísifo desce a montanha, há um momento de pausa, e nessa pausa algo acontece. Ele não é mais o homem que sobe. A descida é o instante em que o ego se desfaz e o humano retorna. Sem glória, sem máscara, sem ilusão, só o corpo, o tempo e o peso. Nada além. A psicologia chama isso de integração. Quando deixamos de lutar contra nossas sombras e começamos a escutá-las. Quando paramos de empurrar a rocha da perfeição e passamos a reconhecer o valor dos inacabados. O ego quer controle, mas a alma quer significado. E só quando reconhecemos essa diferença é que encontramos o caminho da paz. O castigo de Sísifo é o mesmo que o nosso, carregar o peso daquilo que já deveríamos ter perdoado. Mas o perdão não é esquecimento, é libertação.
não é soltar a pedra, é mudar o olhar sobre ela. A rocha continua, o esforço também, mas quando o fardo se transforma em mestre, o sofrimento vira sabedoria. Sísifo não está apenas condenado, ele está sendo lapidado. Cada subida é uma aula sobre humildade. Cada queda é uma lição sobre limite. Cada repetição é um convite à lucidez. Na mitologia, os deuses o punem pela arrogância, mas talvez, no silêncio do submundo, eles o estejam ensinando. A pedra é seu espelho, a montanha é sua consciência e o tempo é o terapeuta que o obriga a olhar para dentro. Enquanto empurra sua rocha, Sísifo descobre algo que nós também esquecemos, que o verdadeiro inferno não está na repetição, está na falta de sentido. E o verdadeiro paraíso começa quando, mesmo sem promessa de vitória, continuamos o caminho conscientes, inteiros, sabendo que o peso que carregamos pode ser também o que nos desperta. Você já reparou que as maiores mudanças não acontecem na subida, mas na descida? Não é quando estamos conquistando, é quando estamos caindo. É ali, entre o cansaço e a rendição, que o espírito começa a enxergar. Sísifo, cansado de empurrar sua pedra, desce novamente a montanha. A cada passo, sente o peso da derrota, o eco da repetição, a solidão de quem já sabe o fim da história. Mas é nessa descida silenciosa que algo começa a mudar. O castigo permanece, mas a consciência desperta. Pela primeira vez, Sísifo olha a pedra sem raiva, ele observa suas imperfeições, suas rachaduras e entende: a rocha é ele. A pedra carrega suas escolhas, suas mentiras, suas tentativas de escapar da morte. E enquanto desce, o rei que desafiou os deuses encontra, no fundo do abismo, o reflexo do humano que se esqueceu de ser mortal. O mito nos mostra o que a psicologia chama de momento de integração da sombra. É quando o inconsciente finalmente se revela, quando paramos de correr e passamos a olhar para o que nos persegue. Sísifo começa a compreender que o sofrimento não é o oposto da sabedoria, é o caminho até ela. A dor, quando atravessada com lucidez, deixa de ser punição e se torna rito de passagem. É por isso que a descida é sagrada, porque nela não há ilusão de controle. Na subida, ainda acreditamos que podemos vencer. Na descida, tudo o que resta é aceitar, e essa aceitação é o início da liberdade. Quantas vezes na vida tentamos fugir da dor e acabamos voltando para o mesmo ponto? Quantas vezes confundimos fracasso com fim, quando na verdade era apenas o convite para descer mais fundo em nós mesmos? A ansiedade, a culpa, o medo, todos nos conduzem para esse mesmo território subterrâneo, o submundo da psique, onde a alma, cansada de resistir, começa a escutar. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É exatamente isso que Sísifo faz. Ele não foge do escuro, ele desce por vontade própria, mesmo sabendo o que encontrará. E ali, no silêncio do abismo, ele descobre que a montanha que sobe é a mesma que habita dentro de si. Descer é aceitar a condição humana, reconhecer que a vida é imperfeita, que o tempo é cíclico, que o sofrimento é parte do processo, não um erro do sistema. Na subida, buscamos controle. Na descida, encontramos sentido. A dor que antes o esmagava, agora se transforma em mestra. Sísifo começa a entender que o castigo não foi dado pelos deuses para destruí-lo, mas para lapidá-lo. Cada queda ensina humildade. Cada recomeço revela força. Cada repetição constrói presença. A psicologia moderna chama isso de resiliência consciente, a capacidade de transformar o impacto da dor em compreensão, mas a sabedoria antiga já sabia disso muito antes. Nos mistérios órficos, a alma que descia ao Hades não ia para morrer, mas para lembrar-se de quem era antes de nascer. E é isso que Sísifo faz. Ele recorda. Recorda o limite, o tempo, o silêncio, a mortalidade. Recorda o que o ego havia esquecido. Há uma beleza estranha na imagem de Sísifo descendo a montanha. O corpo cansado,
os pés feridos, o olhar vazio, mas dentro dele, um fio de serenidade começa a acender. Ele sabe que subirá de novo, mas pela primeira vez. Isso não o assusta. A consciência do eterno retorno se torna aceitação. E onde antes havia desespero, nasce uma centelha de sabedoria. A ansiedade se dissolve quando entendemos que não há fim a ser alcançado. Há apenas movimento. O peso da vida não desaparece, ele muda de forma. E ao aceitá-lo, Sísifo descobre o que os estoicos já sabiam, que a liberdade não está em escapar da dor, mas em ser maior do que ela. Na descida, ele já não busca sentido no topo, o sentido agora está no passo, no gesto repetido, no respirar consciente. Sísifo não é mais o homem que tenta vencer os deuses. É o homem que aprende a caminhar entre eles. E nós, quando descemos nossas próprias montanhas, quando aceitamos a queda, o luto, o silêncio também. Tocamos essa sabedoria, porque a dor é a iniciação da alma. E o que chamamos de fracasso pode ser apenas o modo que o destino encontrou para nos ensinar. A ver com outros olhos, a descida consciente é o momento em que o inferno se torna santuário. E é lá, onde tudo parece perdido, que o humano se reencontra com o divino, não na glória da vitória, mas na humildade de continuar. Você já imaginou sorrir diante da própria condenação? Não um sorriso cínico, nem desesperado, mas aquele que nasce da lucidez de quem entendeu tudo e, mesmo assim, continua. Esse é o sorriso de Sísifo, o gesto mais silencioso e mais poderoso de toda a mitologia grega. Depois de incontáveis subidas e descidas, depois de compreender o peso, o tempo e o ego, Sísifo finalmente aprende o segredo que os deuses esconderam dos homens. A liberdade não está em vencer o destino, está em acolhê-lo. Camus, séculos depois, chamaria isso de revolta metafísica, o instante em que o homem, confrontado com o absurdo da vida, decide continuar, não por esperança, mas por consciência. Sísifo, o condenado eterno, se torna o símbolo da mente desperta, do ser que entende a inutilidade da luta e, justamente por isso, encontra sentido em cada movimento. Há algo de profundamente humano nessa imagem, porque todos nós empurramos pedras, invisíveis, trabalhos que nunca terminam, expectativas que nunca se cumprem, sonhos que parecem sempre a um passo de distância. E no meio disso, ansiamos por um fim, por uma pausa, por um alívio, mas talvez a liberdade esteja em perceber que o sentido da vida não está em chegar ao topo, está em estar presente enquanto subimos. Sísifo descobre que não precisa derrotar o tempo, ele pode caminhar ao lado dele. A pedra não é mais inimiga, é companheira. Cada volta à montanha é um novo instante de consciência, uma nova oportunidade de observar o peso e transformá-lo em aprendizado. Na psicologia da sombra, esse é o ponto da integração plena. É quando o indivíduo, depois de enfrentar suas dores, não tenta mais eliminá-las, ele as inclui. Sísifo entende que a morte que tanto temeu já o habita em cada ciclo, em cada retorno. E essa morte cotidiana, longe de ser tragédia, é o que o torna livre. A vida, afinal, é feita de pequenas mortes. A infância que morre para que o adulto nasça, o amor que acaba, o tempo que passa, as versões antigas de nós mesmos que desaparecem a cada amanhecer. Sísifo, ao aceitar sua rocha, aceita também essas mortes. Ele percebe que o fim não é um erro, é o ritmo natural da existência e que fugir da morte é o mesmo que fugir da própria vida. É nesse ponto que o sorriso surge, não como rendição, mas como iluminação. O sorriso de Sísifo é a vitória da consciência sobre o desespero. Ele não precisa mais esperar o alívio. Ele se torna o próprio alívio, enquanto os deuses esperavam vê-lo quebrado, encontraram-no sereno. E esse é o maior desafio que o humano pode oferecer ao divino, a tranquilidade diante do destino. A psicologia moderna chama isso de aceitação radical, a capacidade de estar em paz mesmo quando nada muda, de reconhecer que o sofrimento existe, mas não precisa nos definir. Sísifo entende que o sofrimento não está na pedra, mas na resistência a empurrá-la. Quando o ato se torna escolha,
o fardo se torna caminho, e é nesse instante que o submundo deixa de ser inferno. O Hades se transforma em templo, a montanha em altar e o castigo em rito de autoconhecimento. Sísifo não busca mais redenção, porque percebeu que a redenção é o próprio ato de existir com lucidez. O sorriso dele é o mesmo que aparece em quem atravessou uma dor profunda e, de repente, entende: nada mudou, mas eu mudei. O mundo continua o mesmo, a pedra ainda rola, o tempo ainda repete, mas há algo novo, consciência, e é essa consciência que o torna invencível. Na mitologia, Sísifo foi punido por desafiar os deuses. Na psicologia, ele é lembrado como o homem que aprendeu a desafiar o próprio ego, e na vida, ele representa cada um de nós que, entre quedas e recomeços, aprendemos a transformar dor em sabedoria e o absurdo em presença. O sorriso de Sísifo é o oposto da negação, é a aceitação absoluta, a coragem de olhar para o caos e dizer: sim, é assim, e ainda assim continuar subindo. Porque viver não é fugir do sofrimento, é dar sentido a ele. Muitos buscam um propósito como se fosse um ponto fixo, um destino a ser alcançado. Mas o propósito não é o cume, é o movimento. A rocha não é o obstáculo, é o exercício. E cada gesto consciente, cada respiração diante do impossível, é uma pequena vitória contra o desespero. A morte, então, perde seu domínio, porque quem aprendeu a sorrir diante da dor já não teme o fim. Ele o entende como parte do ciclo, como a noite que prepara o amanhecer. E é nesse instante que Sísifo, o eterno condenado, se torna um símbolo de liberdade. Não há vitória maior do que encontrar paz em meio à repetição. Não há iluminação mais real do que aceitar o absurdo e, mesmo assim, amar a vida. E assim, no silêncio do submundo, Sísifo sobe novamente, a pedra nas mãos, o tempo no corpo e o sorriso no rosto. Você já sentiu que vive empurrando o mundo? Acorda cedo, corre, produz, promete que vai descansar, mas nunca descansa. Cumpre prazos, busca reconhecimento, tenta equilibrar tudo e ainda assim o topo parece distante. É o mesmo movimento de Sísifo, disfarçado pela rotina moderna. A rocha agora tem outro nome: vida adulta, responsabilidade, performance. E o submundo não é mais um castigo dos deuses, é o cotidiano. Esse labirinto de repetições onde o humano tenta provar, todos os dias, que está vencendo o tempo, mas o tempo, como sempre, observa em silêncio. Ele não se apressa, não se comove, não se justifica. Ele apenas passa. E é nessa passagem que Sísifo, e nós com ele, aprendemos a mais dura das verdades. A vida é feita de esforços sem garantias. Sísifo não é apenas um personagem da mitologia. Ele é o retrato do homem contemporâneo, trabalhador exausto, o estudante ansioso, o artista que duvida do próprio talento, a mulher que tenta ser tudo ao mesmo tempo, o ser humano que se cobra sem piedade. Cada um, à sua maneira, empurra sua pedra montanha acima e há algo de trágico nisso. Mas também algo de grandioso, porque empurrar é resistir, empurrar é existir. Cada tentativa, cada recomeço é um grito silencioso contra o vazio. Um gesto que diz: mesmo sem promessas, eu continuo. Na psicologia, esse movimento é chamado de força vital, a energia que nos faz levantar, mesmo quando nada faz sentido. É o impulso de viver, mesmo diante do absurdo. E é isso que torna Sísifo, paradoxalmente, um símbolo de esperança. Não a esperança ingênua de quem acredita em milagres, mas a esperança lúcida de quem entende o peso da vida e, ainda assim, a honra com o próprio esforço. A pedra que ele carrega é o reflexo da consciência humana, pesada, sim, mas cheia de propósito. Ela nos ensina que o valor da existência não está no resultado, mas na presença. Sísifo não empurra para vencer. Ele empurra porque sabe que, se parar, morre. E esse é o mistério da alma. O mesmo fardo que nos exaure é o que nos mantém vivos. Camus dizia que devemos imaginar.
Sísifo feliz, mas talvez feliz não seja a palavra exata. Devemos imaginá-lo inteiro, desperto, reconciliado, presente, porque quando ele compreende que a montanha é eterna, ele deixa de esperar pelo final, e então, o que antes era punição, torna-se meditação. Na mitologia, o submundo é o lugar da verdade nua, onde as máscaras caem e só resta o essencial. Ali, Sísifo encontra a sabedoria que o mundo dos vivos esqueceu, que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é escolha, que a morte é certa, mas o modo como vivemos até ela é decisão, e que o sentido não é dado, é construído, pedra após pedra, gesto após gesto. A psicologia da sombra diria que Sísifo integrou seu inconsciente. Ele não luta mais contra o destino, porque aprendeu a caminhar com ele. Sua montanha não é um obstáculo, é uma metáfora da própria alma. E cada subida é uma conversa silenciosa com o divino que habita dentro dele. Talvez seja isso que o mito quis nos ensinar. Desde o início, que a vida é feita de repetições, sim, mas cada repetição pode ser diferente se estivermos conscientes. Que o esforço nunca acaba, mas o modo como vivemos pode mudar tudo. E que no fim, não é a pedra que pesa, é o esquecimento de por que a empurramos. Sísifo sobe mais uma vez, o corpo cansado, o rosto iluminado pelo fogo do próprio espírito. A rocha toca suas mãos calejadas e, por um instante, parece leve, não porque ficou menor, mas porque ele deixou de resistir. E nós, que o observamos desde o alto da montanha do tempo, podemos aprender com ele a aceitar o fardo e, dentro dele, encontrar significado, a ver a rotina como rito, o esforço como meditação e o peso como chamado à consciência, porque viver é isso, um ato contínuo de empurrar e aprender, cair e recomeçar. Não há vitória final, não há cume definitivo, há apenas o instante presente, esse intervalo entre o empurrar e o respirar, onde a eternidade se esconde. E quando compreendemos isso, a rocha deixa de ser um castigo e se torna o símbolo da própria vida. E a vida, que antes parecia pesada demais, se revela breve, frágil, mas infinitamente significativa. Aqui, o mito de Sísifo termina, mas a travessia continua, porque enquanto houver consciência, enquanto houver um humano disposto a subir, o mundo continuará girando, não porque precisa, mas porque nós escolhemos continuar. E é nesse gesto silencioso, no simples ato de seguir, que o absurdo se transforma em eternidade. Aqui terminamos mais uma travessia. Lembre-se, memento mori. Somos todos viajantes das sombras e cada passo consciente é uma chama que ilumina a eternidade.